Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar, aliás, eu vou falar sobre o pastor Antônio Júnior. Eu acredito que você já deve ter assistido algum vídeo do pastor Antônio Júnior aqui no YouTube, no Facebook ou em outra rede social, até pelo WhatsApp alguém já deve ter enviado um dos vídeos do pastor. Ele tem um dos maiores canais cristãos no YouTube. Eu acredito que ele já até ultrapassou os 10 milhões de inscritos. E eu ouvi recentemente alguns comentários, algumas afirmações, até dizendo que o motivo pelo qual o canal do pastor Antônio Júnior havia bombado, vamos colocar assim, é porque ele prega mentira, porque ele prega heresias. Então esse seria o motivo ou a razão pela qual ele atrai tantas pessoas. Mas será que isso é verdade? Será que de fato, como disseram, o pastor Antônio Júnior está a serviço do mal? Ele é um herege, ele prega mentiras. Enfim, será que ele é um falso pastor mesmo, um falso líder, como alguns até afirmaram? Bom, eu vou falar por mim. Nós precisamos ter maturidade para entender que há alguns assuntos na Escritura que se permite essa divergência. Aliás, permite que haja mais de uma linha de interpretação e não tem problema nenhum. Nós precisamos compreender que nós, quando lidamos com a Bíblia, nós estamos lidando com um livro que sim, é difícil às vezes de interpretar alguns assuntos, algumas passagens, e há questões ou há ensinos, há doutrinas até, que é impossível bater o martelo e dizer é essa aqui e acabou a conversa. Nós temos vários exemplos, até como o calvinismo, arminianismo, que já dura aí séculos. Nós temos também a questão da mortalidade da alma ou imortalidade da alma, o castigo eterno, se de fato é eterno, se não é. Então são assuntos como esse que permite essas variações de interpretações ou várias interpretações. E nem por isso quem defende que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito é um herege, nem por isso aqueles que acreditam o contrário, que o ser humano é formado por corpo ou espírito, corpo ou alma, seja um herege. Então, não é porque alguém é calvinista e outro é arminiano que um dos dois é herege por defender um desses dois pontos. São questões que permitem, sim, que a gente concorde com um, discorde com o outro, não tem problema nenhum. Há algumas afirmações teológicas do pastor, há algumas afirmações que ele traz em alguns vídeos, em alguns podcasts até, e que eu até discordo. Mas eu não digo aqui que ele esteja falando uma mentira. É um daqueles assuntos que eu entendo se tratar de uma temática que permite que haja mais de uma interpretação. Posso dizer aqui por que eu não concordo, mas aí outro irmão vem e diz por que concorda, e não tem um problema nenhum quanto a isso. Nós precisamos ter maturidade e ter entendimento ou discernimento para poder diferenciar do que é um erro teológico, um equívoco teológico, e o que é uma heresia. Uma heresia é totalmente uma mentira, afirmar algo que não está na Bíblia claramente, mas um equívoco teológico ou uma opinião diferente acerca de um assunto se dá quando nós temos um tema, um versículo, um assunto bíblico que não está 100% claro e que nós não podemos ou não conseguimos compreender totalmente. Uma questão dessas é a questão da salvação, que há arminianos, há calvinistas e há outras linhas também. Eu cito essas duas porque são bem famosas, né, dentre as outras. Mas não dá para a gente bater o martelo e dizer, os arminianos eles são hereges, eles estão mentindo. Ou não, os calvinistas são hereges, eles estão mentindo. É um desses assuntos que permite essa variação de interpretação, e arminianos e calvinistas podem sim viver e conviver em paz e ir para o mesmo céu sem nenhum problema. Então, eu acredito, essa é a minha opinião, que é muito perigoso quando nós afirmamos que o canal de uma pessoa está crescendo, ou o ministério cresceu, porque ele prega mentira. Claro que nós temos exemplos claros, de fato, de pessoas, de ministérios que a gente sabe que está lotado porque falam mentira. Mas não é por causa desses que todos devem pagar. Nós precisamos saber diferenciar um do outro, ou uns de outros, não é? Nós precisamos ter
essa sabedoria, até quando nós formos afirmar. Há de fato ministérios que estão lotados porque pregam a mentira, mas há outros que estão cheios ou que têm um volume maior de membros, mas que não pregam a mentira, são realmente pessoas comprometidas com a verdade. Então, não, na minha opinião, ele não é um herege, ele não é um servo do diabo, tá? Ele é um irmão que tem posicionamentos teológicos que eu discordo, assim também como provavelmente eu tenho posicionamentos que ele discorda e que você mesmo, até talvez que esteja assistindo aqui, você discorda. Mas nem por isso nós deixamos de ser irmão ou ficamos dizendo que um não é irmão, que um é herege, que um é filho do diabo. Não, eu acho que nós temos que parar e analisar bem. Quando a gente afirma, de fato, que alguém é um herege, nós precisamos ter provas bem mais além do que aquelas de dizer é porque eu não concordo com o que ele diz, entende? Nós precisamos ter base suficiente na Escritura para poder dizer o que é uma heresia e o que não é, o que realmente é um erro e o que é apenas uma questão de falta de informação suficiente para bater o martelo sobre uma doutrina. Essa é a minha opinião sobre o pastor Antônio Júnior. O canal dele realmente é um dos maiores, 10 milhões aí, há vídeos aí que ele envia e rapidamente bate milhões de visualizações. Mas há outros canais também que estão grandes, que crescem, e não é porque falam a mentira, mas porque há um público que se identifica. Eu entendo que enganar a população atrai de fato muitos seguidores, falar o que eles querem ouvir. Então, de fato, existe isso realmente, mas não é por isso que todas as pessoas que conseguem crescer no YouTube estão falando a mentira. Fala aí o que você acha do canal do pastor, se você já assistiu as mensagens dele, o que você acha aí do pastor Antônio Júnior, e até o próximo vídeo.